tua palavra, ela liberta, ela cura, ela transforma. Amém. E por isso usa a tua filha para falar aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite. Em nome de Que o teu Espírito tenha liberdade, ó Pai. Que o teu Espírito venha falar poderosamente aos nossos corações, trazendo cura, trazendo transformação, libertação e salvação. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Amém. Amém. Graça e paz no seu coração. Como é que vocês estão? Glória a Deus, né? Bom, aquieta a alma aí, puxa o ar, respira fundo. Vamos ouvir mais uma vez a voz do Senhor, tá bom? A mensagem que o Senhor tem para falar aos nossos corações hoje é que Ele tem algo novo para nós. Você crê? Ele tem algo novo para nós. Ele tem novidade de vida para nós, amém? E Ele deseja que a gente viva o novo dEle nessa terra. Você crê? Então, o desejo do Senhor e o maior sonho do Senhor, poderia dizer, quando Ele criou a mim e você, é que Ele quer muito abençoar as nossas vidas. Ele quer derramar bênção sem medida, novidade de vida, talvez em áreas que estão paralisadas, áreas que muitas vezes nós estamos demorando viver o melhor dele, sabe? Ele deseja destravar nessa noite. Você crê? Amém. Glória a Deus. João 10:10 vai nos dizer que Deus tem vida abundante, Deus tem vida plena para os seus filhos. Esse é o projeto de Deus. Mas acontece que algumas coisas, alguns posicionamentos nossos fazem com que a gente não viva essa vida. Você sabia disso? Sim ou não? Sim. Muitos de nós não acessamos essa vida plena. Por quê? Às vezes nós amamos o Senhor, nós estamos aqui na igreja, nós buscamos ao Senhor, mas ainda não estamos acessando esse centro da vontade do Pai. É possível isso, Rayane? Sim, é possível. É possível que o Senhor queira que eu viva essa vida plena, essa vida abundante, porque assim está na sua palavra, e ainda assim, mesmo eu amando ao Senhor, eu orando, eu buscando, eu não viva. Sim. Por quê? Porque o reino espiritual, ele age, ele se move por princípios. Ele é regido por princípios. E aí existem coisas que nós podemos fazer, então, que nos preparam, que nos posicionam para receber as bênçãos de Deus. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Então, a grande questão e a grande chave que eu gostaria que a gente entendesse nessa noite será, e cada um pode olhar para o seu coração, será que eu estou preparado para receber essa vida plena, essa vida abundante, essas bênçãos que Deus tem para derramar na minha vida? E aí só você pode responder, e o Espírito Santo está aqui, amém? Ele está aqui para nos revelar em que áreas das nossas vidas nós precisamos ainda nos posicionar para então receber esse vinho novo e essa novidade de vida que Ele tem para nós, amém? Glória a Deus. Porque nós precisamos estar com nossos corações alinhados ao coração de Deus, para que então a gente esteja, Senhor, eis-me aqui, eu estou preparada, e as bênçãos já estão disponíveis, amém? E assim, esse passo que a gente dá, Ele vem e derrama mais e mais. Glória a Deus. E acima da nossa felicidade, tenha uma certeza no seu coração, o desejo do coração do Pai é ter o nosso coração. Muito além da nossa felicidade, Ele deseja ter o nosso coração. Então, talvez essa bênção que tanto nós procuramos, ainda não recebemos, porque ainda Deus não tem o nosso coração. Você está aí? Entendem? Amém? Então, primeiro o Senhor deseja o nosso coração, a nossa vida nele, a nossa salvação nele. Amém? Alguém diz que Deus não precisa dos processos, mas nós sim precisamos de processos para permanecermos na promessa. Deus tem vida plena e abundante para nós, amém? Glória a Deus. Mas muitas vezes nós ainda não alcançamos essa promessa, estamos vivendo processos, porque Deus está nos preparando para chegar lá e permanecer, amém? Vamos para a Bíblia? Lucas capítulo 5.
Um texto, uma parábola, né, que Jesus usou. Muito conhecida para nós e que o Senhor quer falar conosco. Lucas 5, verso 36 ao 38. Jesus também lhes apresentou a seguinte ilustração. Ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se o fizesse, estragaria a roupa nova, e o remendo não se ajustaria à roupa velha. E ninguém colocaria vinho novo, diga comigo, vinho novo, em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. Vamos ler juntos? Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. Bom, de uma maneira bem simples para a gente entender, vinho novo na Bíblia representa, diga comigo, renovação, alegria e bênção de Deus sobre nós. Amém? Aonde nós encontramos esse vinho novo? Na presença de Deus. Amém? Em Jesus. E a Bíblia está nos dizendo que Jesus, a presença de Deus, as bênçãos de Deus, a renovação, o renovo que Ele tem para nós nessa noite, a alegria do Senhor não pode entrar em recipientes velhos. Esse contexto nos ensina isso. Por quê? Se o vinho novo entrar em odres velhos, em recipientes ou estruturas engessadas, rígidas, talvez duras e resistentes, vai se estragar o vinho novo. Amém? Quantos estão entendendo essa palavra nessa noite? Para que a gente receba o novo de Deus, para que a gente receba a novidade de vida que Deus tem para nós, para que a gente viva a vida plena e abundante que Ele tem para nós, está escrito, e eu creio nessa palavra. Amém? Você crê? Nós precisamos ter uma nova estrutura, nos posicionar em áreas da nossa vida, nos preparar para receber essa novidade de vida. Glória a Deus. Muito bem, porque se a gente pensar na nossa vida natural, um pano novo, quando você compra lá, né, um pano novo, quando dá uma lavada, ele dá uma enrijecida, pode-se dizer assim? Uma encolhida, né? Obrigada, uma encolhida fica melhor. Então, você pega um pano novo e emenda lá na roupa velha. Quando for lavar e o pano novo for encolher, vai rasgar. Estão entendendo que a Bíblia está nos ensinando? E os odres velhos, são os odres onde na época eles usavam muito, né, para guardar vinhos, os recipientes de couro. Quando eles ficavam velhos, eles já estavam esticados demais até o limite. Não tinha mais flexibilidade, então, para suportar algo novo. Amém? Então, se eles continuassem usando vinho novo naquele recipiente velho, o odre poderia estourar. E essa não é a vontade de Deus para a minha vida, nem para a sua vida. A vontade de Deus é quando a presença dele vir com algo novo, algo precioso que ele tem para derramar em nós, é que a gente permaneça nessa presença até o fim. Amém? Glória a Deus. Quantos estão aí com os corações abertos, então, para receber esses princípios que Deus tem para nós nessa noite, em nome de Jesus? Então, queridos, de um modo geral, é necessário hoje nós jogarmos coisas velhas da nossa vida fora, que não mais são compatíveis com aquilo que Deus quer fazer nesse novo tempo nas nossas vidas. Tomar decisões hoje que digam: Senhor, eu quero estar pronta, eu quero estar pronto para viver algo novo na sua presença. Amém? E para isso, Deus requer de nós um posicionamento. E aí eu gostaria de falar com vocês 4 princípios, 4 atitudes, então, que nós podemos, então, hoje, anotar, se comprometer com o Senhor. Estou disponível, Senhor, para viver o novo que o Senhor tem para mim. Amém? Então, vamos lá, o primeiro princípio deles, né, para nós vivermos a novidade de vida, para recebermos o vinho novo da presença, a alegria. Como eu já disse aqui, talvez tem áreas na sua vida que estão adormecidas, paralisadas, travadas.
que o Senhor quer entrar e fazer algo novo ainda hoje. Você crê? Glória a Deus. Então, o primeiro princípio que nós precisamos para viver o novo de Deus, viver o algo novo, eu preciso, diga comigo, renovar a minha mente. Romanos 12:2, um versículo muito conhecido. Vamos ler. Vamos ler juntos? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém? Glória a Deus, queridos. Quantos querem experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Eu quero. Você quer? Glória a Deus. Então, transforme a sua mente. Mudança de mente, mudança em seu modo de pensar. Renovar a mente, é aquilo que o Senhor está falando conosco através de Paulo. Isso é um passo que eu e você precisamos dar. Senhor, muda a minha mente, amém. Ele quer fazer, mas quem vai escolher o que pensar sou eu e você quando a gente sair daqui. Nós estamos aqui ouvindo a verdade de Deus, mas na primeira esquina que a gente chega ali fora, a gente ouve uma mentira de Satanás. E aí é uma escolha minha e sua. O que nós vamos pensar? Renovar a mente, esse passo de renovar a mente requer de mim e de você parar e observar o que nós estamos pensando. Analisar os nossos pensamentos. E alinhar esses pensamentos à palavra de Deus, queridos. Porque tem coisas que nós pensamos que, de fato, nós crescemos nas nossas casas ouvindo que aquilo era uma verdade. E quando nós chegamos à fase adulta, nós olhamos para a Bíblia e para isso aqui não bate. Não foi isso que o Senhor Jesus estava nos ensinando. E talvez nós ouvimos a vida inteira algo que não é uma verdade de Deus. Você sabia disso? Então, nós precisamos estar abertos a renovar a nossa mente, abertos a viver o algo novo que Deus tem para nós, questionar os nossos pensamentos, nos perguntar, esse pensamento está alinhado à palavra de Deus? Os nossos pensamentos precisam passar pelo filtro da verdade de Deus. Eu li uma frase de um autor que diz assim, agora ele estava falando do processo da uva que se transforma em vinho, e ele disse, agora que somos vinho, não podemos nos dar ao luxo de continuar pensando como uvas. Isso é muito forte, queridos, porque o que Deus quer fazer na nossa vida precisa e requer de um posicionamento nosso. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E para que a gente permaneça nessa novidade de vida nele, nós precisamos pensar como ele pensa, pensar o que ele pensa de nós. Amém? Glória a Deus. Então precisamos aceitar uma nova realidade, romper muitas vezes com crenças de escassez que nos paralisa. Quantas pessoas muitas vezes ainda não entraram por essa porta porque ouviram dizer que essa igreja é só para rico? Eu não sei se você já ouviu isso por aí. Muitas pessoas não conseguem romper essa crença de que não merece ser rico, porque eu creio que eu mereço. Então. Entende, queridos? Romper com crenças que nos paralisam, querendo dizer que Deus é um Deus pequeno. E na sua palavra, Deus nos diz, não é essa a mensagem, mas Deus está querendo falar, amém? Mas o amor ao dinheiro é o pecado, não o dinheiro. Então, por que muitos de nós não estamos vendo talvez uma prosperidade financeira muito melhor? Porque estamos paralisados numa crença de que a gente não merece dinheiro. Renovar a mente, queridos, para vivermos a plenitude que Deus tem para nós. Amém? Amém? Deus deseja fazer algo novo, mas será que nós estamos abertos, então, para dar esse passo de nos preparar para essa vida nova? Será que estamos dispostos a sair da nossa zona de conforto? E falar, Senhor, eu estou disponível a dar um passo de fé e confiança no Senhor, e mudar as minhas atitudes, mudar a minha mente, mudar os meus pensamentos, para viver o algo novo que o Senhor tem para mim. Eu estou disponível, amém? Amém? Glória a Deus. Não é fácil, queridos, não é fácil,
mas é possível. Então, muitas vezes, crenças, né, pensamentos, a nossa mentalidade que acreditamos ser uma verdade, mas biblicamente não são, e nos paralisam a sair de um lugar para viver a plenitude que Deus tem para nós. Ontem nós falamos muito sobre isso aqui, tivemos uma imersão. Quem estava aqui ontem? Tremendo, né, gente? Uma imersão nas nossas emoções, sair da zona de conforto. Ouvimos muitas palavras que nos confrontam, mas nos esticam a viver algo novo na presença do Senhor. Quero te parabenizar, você que teve essa disponibilidade. Estivemos aqui por umas 4 horas, mais ou menos. Palestra atrás de palestra, e glória a Deus por isso, Deus nos esticando, e nós que demos esse passo, estamos aqui hoje também, estamos dizendo sim, Senhor, eu estou aqui aberta, estou preparando aqui o meu recipiente para receber o algo novo que o Senhor tem para a minha vida, amém? Glória a Deus. E nós falamos ontem, era isso que eu queria comentar, que muitas vezes, né, num cenário de religiosidade, né, de muitas igrejas, talvez você já passou por isso, que colocam um peso do legalismo em algo que não está na Bíblia. E nós precisamos estar abertos hoje para viver esse algo novo que Deus tem para nós, quebrando os paradigmas, quebrando a religiosidade, para que a gente viva uma novidade de vida no Senhor. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Muitas vezes, narrativas que o mundo prega, e nós estamos ali tão conectados e mergulhados no Instagram e outros aplicativos que eu não dou conta nem de conhecer, que estão pregando narrativas do inferno, e muitas vezes nós estamos ali, ao invés de renovar nossa mente, na verdade, Deus, estamos mergulhando, e sem perceber, estamos vendo os jovens, talvez, que estão dentro da igreja falando, eu não quero ter filhos, não quero ser mãe, casamento, Deus me livre. Isso é contra a palavra de Deus, queridos. Precisamos estar abertos para viver toda a plenitude que Deus tem para nós. Em nome de Jesus. Amém? E nós que estamos firmes em Cristo, precisamos falar para esses jovens a verdade sobre a submissão no casamento, que o mundo tem mentido. A verdade que é a bênção. Os filhos são herança do Senhor nas nossas vidas. Realmente é um desafio, mas qual é o problema desse desafio? Quais as consequências de não se ter filhos? Imagina uma velhice, né? Sem a meninada ali. Amém, queridos? Precisamos renovar nossa mente para viver toda a plenitude que Deus tem para nós. Glória a Deus. Ouvir apenas uma voz, a verdade de Deus. E eliminar todos os ruídos e as vozes que têm nos distraído e nos atrapalhado de ouvir essa voz. Você está aí? Amém. Muito bem. Então, o primeiro princípio que nós falamos foi renovar a nossa mente. O segundo princípio, para que a gente viva o algo novo que Deus tem para nós. Diga comigo, eu preciso ser grata na jornada. Queridos, nós temos um exemplo, né, que muitos de nós talvez criticamos o povo no deserto. O povo que murmura, o povo, Deus fez tanto na vida daquele povo, e o povo só reclamando e reclamando. Quantos de nós não estamos no meio da jornada? Recebemos uma palavra, recebemos uma promessa, viemos aqui na igreja, ouvimos que Deus tem vida plena, tem vida abundante, mas no nosso dia a dia, na jornada, só olhamos e murmuramos, e estamos dando voltas e voltas e voltas, e não rompemos para viver o melhor de Deus. Não é assim? E aí eu me lembrei de Josué e Caleb, né, que foram enviados 10 espias para espiar lá a terra prometida, e quando voltaram, apenas os 2 vieram com a visão de Deus. Ei, vai dar certo. Lá tinha gigantes, sim ou não? Tinha dificuldades? Tinha também, mas eles decidiram ter um olhar de gratidão. Amém, queridos? Nós precisamos, isso aqui não quer dizer que a gente não vai ter dificuldades no nosso dia a dia, pelo contrário, no mundo tereis aflições. Mas Jesus disse, ei, tem de bom ânimo,
Eu vou estar com vocês, fiquem tranquilos. Eu venci o mundo, eu estou com vocês. Confia. Qual é o nosso papel, queridos? Independente das circunstâncias, ser grato, decidir olhar, sabe? Ter um olhar de esperança, um olhar de que vai dar certo porque o Senhor é conosco. Amém? Precisamos, nós cantamos isso aqui hoje, né? Adorar ao Senhor, então louve, simplesmente louve, tá sofrendo, louve, precisando, louve, tá chorando, louve, eu troquei tudo. Não importa, louve, seu louvor invade o céu. É bom cantar, né, gente? É fácil cantar. Mas talvez na nossa primeira dificuldade a gente esquece que a gente cantou, entendeu? Nós precisamos nos apegar a essa palavra, queridos, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas a nossa luta é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Então, enquanto a gente adora, demônio está caindo, as portas estão sendo abertas, as correntes estão sendo quebradas no reino espiritual, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós precisamos crer e guerrear com as armas certas, em nome de Jesus. Então, independente da circunstância, eu sei que não é fácil, eu também passo por dias maus, acreditam? É verdade. Não é fácil, eu sei do que eu estou falando, mas é possível. Deus tem um propósito maior para cada dificuldade que nós passamos, queridos. Há algo que Ele quer nos ensinar no meio da dor. Nós costumamos dizer que a dor é nossa amiga. Olha que estranho isso, mas eu tenho certeza que cada um aqui já teve uma experiência, né? De que no meio da dor, buscou a Deus mesmo, de verdade, virou crente. Infelizmente, talvez não é a vontade de Deus, não é o melhor cenário, mas muitos de nós precisamos desses momentos para nos achegar mais perto dEle. E eu já disse aqui que Deus deseja o nosso coração. Se preciso for passarmos por adversidades, para que a gente se achegue mais pertinho dEle, pode ser possível que Ele esteja permitindo para que a gente esteja mais perto dEle. Amém? Amém. Glória a Deus. O melhor é que a gente venha por amor, né? Mas se for preciso, passaremos por dores, para chegarmos na eternidade. Amém? Então, enquanto nós estivermos murmurando, reclamando, criticando, muitas vezes apontando para o outro, ou nos vitimizando no meio do problema, queridos, nós não vamos sair do lugar. Nós precisamos nos posicionar, ter um olhar de gratidão, olhar para algo maior que Deus está fazendo em nós e quer fazer através de nós. Você crê? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, Deus quer derramar algo novo. Ele tem novidade de vida para as nossas vidas. Ele quer derramar alegrias, bênçãos, uma nova esperança para as nossas vidas em nome de Jesus. Mas isso requer de nós estarmos preparados, com as nossas estruturas preparadas para receber este novo tempo. Amém? Para permanecer na promessa, queridos. Imagina... Se muitas vezes Deus nos dá uma visão, Ele nos deu aquela novidade que Ele tem para nós, a gente pode, na força do nosso braço, muitas vezes pegar atalhos, acelerar o processo, atropelar pessoas para chegar lá. Mas você pode ter certeza que dessa forma, nós não vamos permanecer na promessa. Porque nós precisamos de viver os processos para permanecer na promessa. Nós precisamos abraçar o processo, para que a gente então esteja preparado, com as nossas estruturas preparadas, para viver o novo de Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Então que nós sejamos gratos no caminho, na jornada até a promessa, que possamos, é interessante, né, quando eu penso na nossa vida, na jornada da vida, eu imagino uma viagem de trem. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de andar de trem, não é muito comum aqui na nossa região. Mas você pega o trem numa estação e você sabe para onde você vai. Você sabe qual é o ponto final, certo? E se nós ficarmos talvez tão ansiosos para chegar logo, talvez a gente não vai contemplar ou viver a beleza do caminho, queridos.
E assim também é a nossa vida. Se a gente tem a promessa de Deus, Deus nos deu uma palavra, Deus tem algo novo para fazer em nós, e se nesse trajeto, nessa jornada, a gente não apreciar, ainda que sejam os dias ruins, mas Senhor, obrigada porque eu estou tendo a oportunidade de ter um grande aprendizado hoje, e saber ser grato na jornada, talvez nós não chegaremos na promessa. Amém? Ou misericórdia. E o terceiro princípio, para que a gente viva um novo de Deus, precisamos ter fé e esperança neste caminho, nessa jornada. Amém? Então, tem um profeta que disse assim, Abacuque, ele falou, aviva-nos no meio dos anos. Ele clamou, Senhor, nos aviva, nos renova, nos fortalece, porque a jornada, queridos, é desafiadora. Nós vivemos de ciclos, de estações, e muitas vezes nós nos estagnamos, paralisamos no meio do caminho, mas o que nós estamos fazendo no meio do caminho vai determinar onde nós vamos chegar, amém? Então, se nós estamos sendo gratos, nós chegaremos na promessa, nós viveremos o novo de Deus, mas se nós murmurarmos, não tivermos fé e esperança, nós não chegaremos. Então, essa é a nossa oração, a minha oração por nós nessa noite. Senhor, nos aviva, nos renova, nos dê um novo olhar de esperança no meio da jornada, em nome de Jesus. E Deus tem esse renovo para mim e para você, amém? Deus tem esse renovo para nós. Existem, queridos, estações na nossa vida, em que o Senhor está trabalhando e nós muitas vezes não estamos vendo. Mas o Senhor não dorme, amém? Ele está trabalhando. Ele está fazendo. Então, nesses momentos, é o momento de nós aquietarmos. Não é o momento da gente se expor. Muitas vezes não é o momento da gente querer fazer acontecer. É o momento de aquietar e ouvir o que o Pai quer nos ensinar. Ouvir o que Ele quer falar, pedir conselhos para homens e mulheres de Deus, ouvir a voz do Senhor, aquietar as nossas vontades, as vontades da nossa alma e agir conforme o Espírito. Amém? São aqueles momentos que muitas vezes nós gostaríamos de fazer alguma coisa na nossa humanidade, tomar algum posicionamento, alguma decisão, mas o Senhor está dizendo, calma, aquieta. Ainda não chegou a hora. Espere mais um pouquinho, não tome essa decisão agora. Eu estou no trono. Eu estou no trono. Eu estou no controle de todas as coisas. Eu sei o que eu estou fazendo, apenas confie. Amém? Eu creio que tem pessoas precisando dessa palavra aqui nessa noite. Eu estou vendo e eu estou trabalhando. Descansa. Muitas vezes, enquanto nós estamos tentando fazer para o Senhor, ajudar ao Senhor, o Senhor vai falar, tudo bem, eu vou deixar você fazer, se você não quer esperar a minha forma de fazer. E o Senhor está falando conosco, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele está vendo, queridos, eu não sei o que você está passando ou o que você está vivendo, mas Deus está vendo. Ele está cuidando. Ele sabe o que está fazendo. Amém? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, confie. Esteja posicionado. Se você estiver buscando viver uma vida de obediência, se você está buscando estar no centro da vontade de Deus, esteja posicionado. A promessa vai chegar. Amém? Amém. Glória a Deus. E o quarto e último princípio, então, para vivermos o novo de Deus nas nossas vidas, precisamos nos revestir do novo. Imagina que quando, então, nós renovamos a nossa mente, nós nos despimos do velho homem, né? Assim, tiramos tudo aquilo que não é do Senhor. E agora, então, para a gente permanecer no novo de Deus, na novidade de vida que Deus tem para nós, nós precisamos, então, nos revestir dessas verdades que Ele tem para nós. Amém? Efésios capítulo 4, por favor, 23 e 24. Revista-se do novo. Deixem que o Espírito renove o quê? Seus pensamentos e atitudes.
e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Precisamos então, para permanecer em novidade de vida com o Senhor, no algo novo que Deus está fazendo em nossas vidas, precisamos tomar posse da vida nova que o Senhor tem para nós. Glória a Deus. Quando nós estivermos preparados então, posicionados em obediência, fazendo todo o passo a passo que falamos aqui hoje, renovando a mente, tendo fé e esperança em quem Ele é, confiando, agradecendo, nós estamos preparados. Senhor, derrama, e Ele vai derramar, você crê? Vai derramar bênçãos sem medidas. E aí nós precisamos então, para a gente permanecer e não sair mais desse lugar, só avançar, só conquistar, nós precisamos tomar posse dessas verdades de Deus sobre nós, nos revestir do novo de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque depois que a gente renova a mente, de vez em quando o velho homem, os velhos pensamentos, eles batem a porta. Não é assim? E aí é o momento da gente decidir, se posicionar. Ei, isso aqui não é mais para mim. Tomar decisões importantes para que a gente permaneça e continue avançando e chegando à promessa. Amém? Glória a Deus. Então viveremos em novidade de vida. Aquele que mentia já não mente mais. Aquele que fofocava já não fofoca mais. É o novo de Deus. É um novo tempo. Já não combina mais. Amém, queridos? Glória a Deus. E para nós permanecermos então nesse lugar da promessa, nós precisaremos tomar algumas decisões importantes, né? Precisaremos nos permitir, muitas vezes, estar em ambientes novos, amizades novas, novos relacionamentos, relacionamentos saudáveis, relacionamentos que nos edificam. Para você que está nessa transição, talvez, na sua vida, de buscar novos ambientes, não é fácil, mas é possível. E uma dica que eu dou: se aproxime de pessoas que te aproximam do propósito, que te aproximam da cruz. E o contrário é verdadeiro, queridos. Decida hoje se afastar de pessoas, de amizades que têm te afastado da cruz, que têm muitas vezes te influenciado a viver uma vida de pecado. Ai, mas eu não queria mais, eu já estava numa nova vida, mas não saiu daquele ambiente. Não vai ser nada fácil permanecer na promessa em ambientes que você estava acostumado a estar. Posso dizer que é quase impossível, porque uma pessoa que está buscando se libertar de um vício das drogas, por exemplo, e ele está conseguindo vários dias ali limpo, uou, e aí ele continua com as amizades que usavam. Não, mas agora eu vou lá evangelizar. Não vai não, querido. Vai cair. Pode até acontecer um milagre, mas é muito difícil, queridos. O meu conselho é: não pague para ver, não. Se afaste. Se a pessoa não está querendo cumprir o propósito junto com você, ame essa pessoa, mas se afaste dela. Amém ou não amém? Se afaste de pessoas com comportamentos tóxicos que não vão te ajudar a chegar na promessa. Vão ficar rodando no deserto e você vai estar no meio deles. Glória a Deus. Querem viver o novo de Deus? Amém. Precisamos preparar o nosso recipiente, a nossa estrutura para receber o novo de Deus. Nós aprendemos com Jesus. Jesus tinha níveis de relacionamento na sua vida. Jesus tinha os amigos, que ele estava ali sempre na casa. Jesus tinha os discípulos, que ele revelava os segredos das parábolas. E Jesus tinha a multidão, que ele falava as parábolas, mas não explicava. Jesus nos ensinou que existem sim níveis de relacionamentos. Isso não é acepção de pessoas, amém? Nós amamos a todos, mas nem todos precisam estar no centro do nosso, na intimidade da nossa casa, sabe? No centro do nosso coração, nesse sentido. Então, se abra para novas amizades, novos relacionamentos. Sabe qual tem sido a minha oração? Senhor, me apresenta os teus amigos. Eu quero fazer conexões dos céus.
E Deus tem feito isso, queridos. Tem muitas pessoas tementes ao Senhor por aí, amém? Que vão nos edificar, que vão nos esticar, nos ajudar a permanecer na promessa que o Senhor tem para nós. Glória a Deus. Uma outra frase que eu li diz assim, ó: quando se trata do que Deus fez em nossas vidas, a transformação pela qual Ele nos levou e para a qual fomos chamados, é importante que removamos de nossas mentes as velhas etapas. Fique de pé no seu lugar. Então, o maior desejo do Pai, queridos, é nos transformar de dentro para fora, transformar a nossa estrutura. E Ele está trabalhando para isso, queridos, creia nisso. É a vontade de Deus que nós estejamos preparados de dentro para fora para receber a promessa e viver toda a plenitude que Ele tem para nós. Você crê? Glória a Deus. Então, se nós estivermos abertos para isso, estivermos dispostos e permitirmos a sua ação em nós, Ele vai fazer. Glória a Deus. Glória a Deus. E esse processo, então, em nós, não acontece do dia para a noite. Não é instantaneamente. O nome já se diz processo. É processual. A salvação, quando a gente aceita Jesus, é instantânea. Glória a Deus. Reconheci Jesus como meu único e suficiente Salvador. Estou salvo, amém? Mas a santificação é um processo. É dia após dia, é um passo de cada vez, é uma decisão de cada vez, de obediência ao Senhor, amém? Aleluia. Nós precisamos então nos posicionar, fazer a nossa parte, em nome de Jesus. Queridos, a terra prometida é logo ali, você crê? Amém? Amém? Para alcançarmos, nós precisamos estar posicionados para receber o novo de Deus. Feche seus olhos, nós vamos adorar o Senhor. Deus tem vida abundante, tem vida plena para nós. Eu quero estar preparada para receber as promessas de Deus sobre a minha vida. Você quer? Abra o seu coração, entregue a sua vida. Eu não sei o que o Senhor falou ao seu coração até aqui. Quais áreas que você precisa entregar, se abrir para que Ele derrame as bênçãos que Ele tem para a sua vida. Mas essa é a noite de você entregar, dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu quero viver o novo de Deus. Derrama vinho novo, derrama alegria, derrama uma nova unção, derrama um renovo sobre a minha casa. Faça essa oração nessa noite em nome de Jesus. E se de alguma forma essa palavra te tocou e você tem algo a entregar no altar do Senhor enquanto estivermos aqui adorando, venha se render diante do Pai, venha entregar, venha dizer: Senhor, eu quero estar pronta, posicionada, eu estou disponível, Senhor, para mudar o que tiver que ser mudado, para viver a plenitude que o Senhor tem para a minha vida. Eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus.